Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais um BR22 começando no seu canal para você que gosta de aprender novas coisas, gosta de história, gosta de religião, gosta de tudo. E hoje estamos começando aqui mais uma vez aqui com o meu amigo T'Challa. Tudo bem, T'Challa? Tudo bem, fala aí, galera. Então, e hoje, mais uma coisa, para você que está chegando agora, primeiramente, seja bem-vindo a este humilde canal, que é pequeno e tudo mais, mas é feito de coração para você. Então deixa o seu joinha aí para nos ajudar. E hoje nós vamos estar falando de um assunto muito bacana. Nós vamos estar falando mais uma vez sobre monarquia. Não é verdade, T'Challa? Sim. Tá animado para isso? Pô, animado demais. Então, eu tô vendo sua animação, velho. Tô vendo. Cara, sinceramente, eu vou conversar com seu pai, velho. Tô pensando em levar você lá na academia onde eu malho, entendeu? Pra você pegar um pouquinho mais de ânimo, filho. É semana de trabalho. Oi? É semana de trabalho. É, e também tô te achando também o que tá na capa do Batman, velho. Você tá, precisa pegar um pouquinho de força aí, ficar assim, tipo, porra, rapaz. Então, e como nós vamos falar hoje de monarquia, aliás, está acontecendo uma coisa interessante nas redes sociais. Hoje é o casamento do príncipe Harry, não é Harry que fala? Isso. Com a Meghan Markle. Meghan Markle? Isso aí. Então, e qual é a importância desse casamento para nós? Nenhuma. Nenhuma, velho, né? Então a gente não tem nada a ver com isso. Eles não nos convidaram, então por que a gente vai falar disso, né? Mas se por um caso alguém da família real chegar a ver esse vídeo, né? Caso aconteça, parabéns aos noivos, tá? Sejam felizes, que Deus os abençoe. E voltando ao assunto, nós vamos falar aqui de monarquia hoje. Lembrando que no meu canal aqui a gente não fala só de monarquia. Nós também falamos de outras coisas, nós falamos também de história do Brasil, história geral, falamos de religião, criacionismo, fatos desconhecidos e interessantes, damos nosso posicionamento político, xingamos o Lula e teorizamos como é que no filme Guerra Infinita o Thanos conseguiu estalar os dedos com a manopla do infinito, cara. Você viu esse filme, né, velho? Filmaço. Pô, até agora não deu pra ver esse filme, tô querendo ver. E sobre monarquia, pra gente não alugar muito o vídeo, né? Essa semana foi comemorada uma data muito importante para o Brasil, para a história, principalmente para você, meu amigo, tipo o T'Challa, assim, a irmãzinha e tal, que é uma pessoa assim de cor, que é negro, que tem descendência afro. Qual é a grande importância que houve essa semana? Você faz ideia? Abolição da escravatura? Exatamente. E aí eu te pergunto, T'Challa, você viajou desse feriado? Não. Você fez alguma coisa desse feriado? Dormir eu vou considerar como uma opção. Opção. Mas eu pergunto, teve muita divulgação desse feriado? Não. Não teve. Eu estranho isso, velho. Uma data tão importante e praticamente passou em branco. Não é, T'Challa? Sim. Dá uma pausa aí. Tá. E como muitos sabem, a escravidão foi uma mancha negra na história, não só do Brasil, mas da humanidade. Aliás, sai meio racista isso, falando mancha negra, não é? É um período ruim. Um período muito ruim, né? Então, e o nosso país, como nós monarquistas costumamos falar, o período monárquico do Brasil foi um período maravilhoso, cara. O Brasil era uma potência na época. Aliás, acredito eu que se o Brasil nunca tivesse deixado de ser um império, talvez hoje nós teríamos uma potência econômica até militar maior do que os próprios Estados Unidos, né? Eu vou fazer um vídeo um dia teorizando sobre isso. Então, porém, faltando aqui o assunto da escravidão, desde que o Brasil começou a ser um império, desde a sua independência em 1822, a família imperial quis abolir a escravidão. Até mesmo porque era um dos requisitos para que a Inglaterra... Engraçado de falar, mencionou a família inglesa, né? Sim. Mas a Inglaterra tem uma influência no nosso país. A Inglaterra deixou bem claro, para ser reconhecido aqui, um dos requisitos era abolir a escravidão. Porém, era uma coisa meio difícil. Por quê? Por quê? Resumindo, para não ficar muito em porque eu ia ter que falar sobre aspecto religioso, igreja católica, pensamentos, iluminismo, muitas outras coisas, o que eu posso dizer? Aqui no Brasil, essa questão está muito arraigada na nossa cultura, né? O negro era como se praticamente fosse válido escravidar a pessoa. O Brasil era um país altamente agrário, né? Aliás, as duas coisas que puxavam
que no meu ver era o que principal puxava o império para trás, era o quê? O fato do Brasil ser um país agrícola, né? Só tendo café como principal produto de exportação. Então, tanto é que o Dom Pedro II até fez durante seu reinado, um incentivo para a industrialização. Tivemos uma certa industrialização do país, mas não foi aquela coisa, meu Deus, que maravilha de industrialização, agora somos um país capitalista do primeiro mundo. Não, infelizmente, não foi. O Brasil continuou majoritariamente agrário. E com isso, altamente necessário na mão de obra, na mão de obra escrava. Né? A nossa economia era praticamente uma economia escravista. Pausa. Dom Pedro, ele queria definitivamente acabar com a escravidão. Então, tanto o Pedro pai como o Pedro filho. Porém, isso não ia ser uma coisa muito fácil de fazer. Até mesmo porque ele precisava do apoio da elite agrária. Então, o que ele decidiu fazer? Desvincular a escravidão da cultura do país. E decidiu fazer isso por etapas, né? Através da lei Eusébio de Queiroz, em 1850, que proibia o tráfico negreiro para o Brasil. Tanto é que se um europeu fosse lá escravizasse, capturasse um negro lá da África, trazesse para o Brasil e ele colocar o pé do país, o negro já estava livre. Né? E isso foi em 1850. Também tivemos outras duas leis. O sexagenário, de 1885, né, velho? Sim, 1885. 1885, na qual deixava de todo o negro acima de 60 anos já estava praticamente liberto, né? Aliás, que não é uma grande vantagem, já que o cara já está velho, já tá bem velho, acabado e tudo mais. Então, porém, em 1800... Deixa eu pegar a colinha aqui que eu esqueci. Em 1875, tivemos a lei do ventre livre, o que deixa claro que, a partir da assinatura daquela lei, todo nascido de negro ia estar liberto. Consegue entender isso? Ou seja, nascia livre. Ou seja, praticamente a escravidão do país já estava com dias contados, já tem uma data para o último negro ser liberto. Pausa. Definitivamente, com as leis Eusébio de Queiroz, sexagenário, ventre livre, a escravidão tinha prazo para acabar, definitivamente. Tanto que foi no Império ainda que começou uma política de Dom Pedro, do Império, de querer trazer imigrantes da Europa para o Brasil. Por quê? Com qual finalidade? Para que aos poucos o trabalho assalariado pudesse substituir a mão de obra escrava. E também dar uma aumentada um pouco da população, já que, embora se fôssemos um país extenso, a população brasileira naquela época era só de 4 milhões. Não é? E assim, com isso, a gente pergunta, se a escravidão já tinha praticamente tempo para acabar, por que então a Lei Áurea? Simples. Lembra que eu mencionei que a Inglaterra queria o fim da escravidão? Queria que o Brasil acabasse? Você lembra que eu mencionei isso, Tessaro? Sim. Então, e por que ela queria isso? Só porque ela tinha um pensamento bonzinho abolicionista? Também. Mas a verdade é o seguinte: escravo compra coisas? Não. Recebe salário? Não. Vende coisas? Não sei. Ou seja, se o Brasil se livrasse da escravidão e os negros passassem a ser assalariados, e olha que a população negra do Brasil naquela época era muito superior à população branca, o que acontece? Negros poderiam receber salário e ter poder aquisitivo de compra e venda. Ou seja, os produtos ingleses que sairiam lá da Europa para aqui do Brasil poderiam ser consumidos pela população negra. E com isso isso ia girar ainda mais o mercado, a troca de mercadorias, ou seja, ia melhorar a economia, tanto para a Inglaterra, que queria exportar os seus produtos, como para o Brasil, que queria importar os produtos. Lembra que eu mencionei que em um vídeo que o Dom Pedro II
ele patrocinava, se eu não falei, eu não lembro se eu falei ou não, mas se eu não falei, eu falo agora. Dom Pedro II, ele patrocinava. Como eu estava tentando mencionar anteriormente, o Dom Pedro, ele chegava do próprio bolso a financiar estudos de brasileiros lá da Europa com o intuito de trazer esse conhecimento e aplicar no Brasil. E uma delas é justamente a industrialização. Sem a escravidão, com certeza o Brasil ia alavancar a sua economia ainda mais, porque, como já mencionei, éramos a 4ª maior economia do mundo. E com isso, o que acontece? Não valeria, ia ser meio difícil esperar até que o último negro fosse liberto pela lei do sexagenário, completasse 60 anos e tudo mais. Ia demorar algum tempo. Então o que decidiram? Vamos adiantar o processo. Foi aonde, não só por causa de questões econômicas e para o desenvolvimento do país, mas também porque é uma atitude muito desumana escravidar uma pessoa, tirar a liberdade de alguém, obrigar que essa pessoa... Como eu já disse anteriormente, a família imperial ela não tinha escravos. Todos os negros que trabalhavam para o imperador Dom Pedro II eram livres, alforriados e assalariados. Eles davam um exemplo. Eu não quero a escravidão, você também não pode ter. Você tem que libertar-se disso. Foi quando, em 1888, 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, que estava como regente do Brasil, porque Dom Pedro II estava em uma viagem, assinou a Lei Áurea. E foi uma data de muita comemoração pela população. Aliás, uma coisa que muita gente não sabe, até a época da abolição, boa parte dos brasileiros eram contra a escravidão. O exército, porque no exército tinha negros, principalmente aqueles que lutavam na Guerra do Paraguai, a marinha, os comerciantes, todo mundo queria a abolição, com exceção, é lógico, da elite agrária, dos cafeicultores. Né? Mas vale a curiosidade, quando a princesa Isabel estava preparando a liberdade para os escravos, estavam formulando leis de distribuir terras do Estado para os negros recém-libertos. Olha que maravilha. Programa de educação para alfabetizar os negros, para incluí-los na sociedade. Mas por que isso não aconteceu? Muito simples. Porque, infelizmente, por causa daqueles fedorentos dos republicanos, por causa daqueles cafeicultores, né, que se sentiram prejudicados, que é isso, agora não tem mais escravo e tudo mais. Engraçado, todos eles eram a favor da família imperial e da monarquia. Bastou libertar os escravos, acabou lá com a mão de obra barata deles, viraram republicanos, né? Um ano depois, tivemos o golpe da República. E, infelizmente, tudo que a família imperial tinha para os negros foi deixado de lado. Se fôssemos ainda a monarquia, que nunca deveríamos ter deixado de ser, talvez hoje, entendeu? Não teríamos tanto problemas sociais como temos no Brasil. Bom, o vídeo ficou um pouquinho longo, um pouquinho extenso. Agradeço a tua paciência se você esteve comigo até aqui, né? Se você gostou, deixa o seu like, compartilha, se inscreva, né? Você que está acostumado a acompanhar canais grandes, né? Já, por exemplo, mais de 100 mil pessoas. Pô, esteja conosco aqui, acompanhando esse canal que está ainda em seu crescimento e desenvolvimento. Muito obrigado pela tua atenção. Tenha um bom dia e a paz.